Hoje eu queria falar no capítulo 6 e 7, porções seletas desses dois capítulos, Jó 6 e 7. É muito comum, irmãos, ouvirmos a respeito da paciência de Jó. Inclusive, o Novo Testamento, Hebreus, fala da paciência de Jó. Mas não é a única virtude que Jó tem. E hoje eu queria falar sobre a fúria de Jó. Porque antes de Jó ele demonstrar a sua paciência, ele também demonstrou a sua fúria. E nós vamos pensar sobre isso um pouco. Vamos ler comigo no capítulo 6. Nós lemos assim: Então respondeu Jó: Ó, se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo, porque esperar se já não tenho forças, porque prolongar a vida se o meu fim é certo. Acaso a minha força é a força de pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Até aqui, vamos orar? Ó Deus, tem misericórdia de nós e ensina-nos por meio da Tua palavra. Nós pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou possa, nesta hora, nos dar a edificação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já disse, o livro de Jó, ele demonstra claramente que a nossa incompreensão ou a nossa insatisfação com os atos do Senhor, ou com a maneira como Deus está fazendo as coisas, a nossa incompreensão e a nossa insatisfação, elas podem ser legítimas. Todavia, o modo como nós expressamos a nossa insatisfação e a nossa incompreensão a respeito daquilo que Deus está fazendo é que garante, é determinante para nós continuarmos chamando a nossa insatisfação de legítima. O que está acontecendo agora nesta sessão do livro de Jó é que Jó ele quer agora saber por que estas coisas estão acontecendo na vida dele. Jó não quer entender a Deus completamente. Jó não quer uma explicação por que as pessoas em todo o lugar no mundo sofrem. Não, ele quer saber a respeito da sua vida, pelo menos. Por que as coisas estão acontecendo com ele?
Eu lembro que uma ocasião eu estava navegando na internet. Eu sempre gosto, por causa do meu trabalho de aula, um hobby meu na internet é procurar gravuras que eu posso depois utilizar em apresentações como essa que às vezes eu apresento aqui. E eu estava procurando e encontrei a foto de uma senhora. Eu fiquei tentado a mostrar essa foto, mas ela é muito pesada e eu preferi não mostrar na projeção. Mas a foto é uma senhora com uma doença. Ela não sabe qual doença ela tem. Um dos seus olhos começou a estufar para fora e é uma imagem bastante pesada de se ver, para quem não tem costume de ver situações assim. É muito chocante a imagem. E ela tirou uma foto de si mesma e postou na internet com a seguinte pergunta: alguém consegue explicar a fonte do meu sofrimento? Uma tentativa de que médicos ao redor do mundo pudessem sugerir um tratamento para a enfermidade dela. Jó não tem internet, Jó não tem como fazer isso, nem postar a sua imagem no Google, e ele tem que realmente suplicar a Deus. E nesse ponto, no capítulo 6, Jó já teve a oportunidade de ouvir as primeiras palavras de um dos seus amigos. E é aí que eu digo que a fúria de Jó, ela começa. Não apenas o Jó que é silencioso, o Jó que está sentado no chão, com cinzas na cabeça, sem falar uma palavra sequer. Depois do capítulo 3, ele começa a colocar para fora aquilo que ele está pensando. E um dos seus amigos, chamado Elifaz, ele fala algo que eu chamo aqui, que foi, sabe aquelas palavras que você diz, isso foi a gota d'água. E há pelo menos duas coisas esse amigo dele falou que foram a gota d'água. Veja aí no capítulo 4, no versículo 7, a primeira coisa que esse amigo disse, em Jó, no capítulo 4, versículo 7, ele faz essa pergunta para Jó. E ele pergunta se Jó, por acaso, ele já havia visto em algum lugar a situação aonde um justo ou um inocente pereceu. Você já viu isso, Jó, em algum lugar? Algum período da sua vida você já viu, já observou o caso de uma pessoa que é reta passar por aquilo que você está passando? Em outras palavras, o que esse amigo está querendo dizer é que alguma coisa você fez, Jó. Nós não sabemos, você não quer nos contar pelo jeito, mas não tem como fugir dessa lógica. Você tem que ter feito alguma coisa de errado. Não existe outra explicação. E essa pergunta é a primeira. Na verdade, foram duas gotas d'água. Essa é a primeira. A segunda pergunta desse mesmo indivíduo. Lá no capítulo 5, versículo 17, ele faz uma outra pergunta que aí realmente entorna todo o balde. Veja, no capítulo 5, versículo 17, ele diz para Jó, de maneira, uma cara mais lavada, ele pergunta, ele afirma que é bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Portanto, Jó, você não devia desprezar o que está acontecendo, porque a disciplina do Todo-Poderoso, ela é uma maravilha. E mais no final, veja aí no versículo 27, no final deste capítulo, esse Elifaz parece que ele era um teólogo muito famoso. Ele não gostava de ser retrucado. Ele diz aí no versículo 27, e tem uma coisa, Jó, isso aí nós já vemos inquirido, é assim. Você só tem que ouvir, meditar nisso para o seu bem. É assunto encerrado. Eu já escrevi uma tese sobre isso. Então, não adianta você retrucar. É isso aí mesmo. Esse tipo de sofrimento que você está enfrentando tem que estar relacionado com alguma coisa que você fez. E é isso, irmãos, que eu chamo da gota d'água. É a partir disso que Jó, ele realmente manifesta a sua fúria. E ele começa a falar coisas que são pesadas de ouvir, às vezes longe desse contexto.
fora desse contexto do diálogo que ele está tendo com os seus amigos, é realmente difícil de ouvir algumas coisas que ele fala. Mas eu queria então meditar aqui em 3 elementos dessa fúria de Jó, para que nós entendamos o que ele está falando. 3 coisas. Em primeiro lugar, a primeira coisa que Jó ele apresenta é a respeito da desproporção da sua aflição. Veja, no capítulo 6, no versículo 2, ele pergunta e ele pede a Deus se pudesse ser colocado, o versículo 2 diz isso, se a minha queixa, se ela fosse pesada numa balança, eu tenho certeza que se Deus fizesse isso, colocasse aquilo que eu estou falando de um lado da balança. Talvez os mais novos aqui não lembram dessa balança, né? Que tinha de um lado você punha o peso, do outro lado você punha a mercadoria. Mas se você for lá no Embu das Artes, de vez em quando você encontra essas balanças para vender. O fato é que Jó pede para colocar na balança, de um lado a sua queixa e do outro lado a sua miséria, ou seja, as coisas que ele tem enfrentado. Se isso fosse feito, diz Jó, a sua a sua miséria, diz aí, ela excederia o tamanho e a quantidade da areia em todas as praias. Em outras palavras, Jó está dizendo que não é que ele não entenda, não é que ele não esteja aceitando a disciplina do Senhor, ele não tem problema com isso. O que ele está questionando e o que ele está colocando aqui é que há uma desproporção. O Senhor está exagerando na disciplina. Uma coisa é disciplinar, outra coisa é matar, Senhor. O que é que eu fiz que justifique aquilo que eu estou recebendo agora? E eu queria que você notasse que Jó não está falando mais a respeito dos filhos que ele perdeu e nem dos seus bens, porque ele está dizendo, veja no versículo 4, ele fala a respeito de algo que ainda continua na sua vida. Ele fala de flechas do Todo-Poderoso que estão. Ele está falando de algo presente. Depois de ter sido afligido com a morte dos seus filhos, com a perda de todas as suas posses, aparentemente, Jó ainda está tendo pesadelos e coisas que estão acontecendo na sua vida ainda nesse momento. Portanto, irmãos, para nós que sabemos o que está acontecendo, para nós, leitores, que sabemos que houve uma conversa entre Deus e Satanás, a gente sabe, realmente, Jó, se eu pudesse descer aí e te falar, é demais, realmente. O castigo está sendo exagerado. Mas é por causa do que Deus quer provar, Jó. É por causa da sua integridade que Deus quer demonstrar diante de Satanás que a sua motivação não é interesseira. Mas você pode dizer, mas reverendo, eu acho que esse teste não está funcionando. Porque o Jó, coitado, ele só pensa que é Deus que está fazendo isso. Então não está funcionando. Mas é exatamente esta a condição para que o teste funcione. Jó precisa ter essa percepção de que o mesmo Deus que ele adorava antes, agora mudou o seu comportamento para com ele. E mesmo assim, Jó, ele continuaria, ou ele continuará adorando esse Deus, independente de Deus ter mudado o seu comportamento de maneira injustificada a respeito dele. Portanto, aí está a primeira lição. Deus não espera, irmãos, que você entenda tudo o que ele faz. E Deus também não exige que você entenda tudo o que ele faz, mas ele espera que você nunca duvide de quem ele é. E quando nós não temos essa dúvida, nós não abrimos mão do relacionamento com Deus, por mais que as coisas aconteçam em nossas vidas. Jó, mais adiante, ele vai confessar aquelas palavras que são famosas. Eu sei que o meu Redentor vive, e ele oportunamente se levantará na terra. Então, o primeiro motivo da fúria de Jó é a desproporção do seu castigo. E é realmente desproporcional, porque Deus não age assim com os seus filhos sempre. Jó, ele foi escolhido.
usando a expressão conhecida, Jó, ele foi pego para Cristo aqui, para demonstrar algo que não é comum. Nós falamos na semana passada que Jó não era qualquer pessoa, ele era uma pessoa singular na história, no período quando ele viveu. Então, testar alguém como Jó significava testar toda uma geração. Muitas pessoas cresceram e viveram aprendendo a admirar a integridade de Jó. Em segundo lugar, além da questão da desproporção, há a questão da duração. Até quando Deus ele precisa provar Jó daquela maneira? Então, essa é a segunda questão. E no versículo 11, onde nós lemos, Jó parece que ele tem consciência de que a sua vida ela não tem mais saída. Ele diz no versículo 11, ele pergunta, não é mesmo, por que esperar? Por que esperar se já não tenho forças? E por que prolongar a vida? Essa é a palavra que eu queria enfatizar. Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Há uma condição quando pessoas estão doentes e elas às vezes chegam numa situação que é chamada uma doença terminal. Uma doença terminal, esse termo, doença terminal, ele é usado, né, na medicina para descrever o estágio de uma doença que não tem mais possibilidade de se restabelecer a saúde. Então, quando o quadro de uma doença terminal ele é aplicado a uma pessoa, o tratamento de uma pessoa com doença terminal é simplesmente para melhorar a qualidade de vida nos últimos dias que aquela pessoa tem, proporcionando alívio da dor, se for o caso, e às vezes também um tratamento para depressão. São situações bastante gerais. No caso de Jó, ele tem uma doença terminal. Eu já disse isso na semana passada. Ele está coberto de tumores malignos do topo da cabeça até a planta do pé. Ele sabe que ele vai morrer. Ele está confessando aqui que ele não tem esperança mais de que ele irá viver. E o conselho que os seus amigos estão dando, são 3. Não está ajudando em nada a aliviar a dor de Jó. Não está ajudando em nada tirá-lo de uma situação de profunda depressão. Então, é por isso que Jó, ele chega, e eu acho isso extremamente importante, irmãos, Jó, ele chega a pedir, veja no versículo 8, capítulo 6, versículo 8, Jó, ele pede algo pesado, ele diz, quem dera, se cumprisse o meu pedido. Eu já pedi isso tanto, mas Deus não responde, quem dera se ele cumprisse o meu pedido. Qual que é o pedido dele? Veja aí. O pedido dele, versículo 9, é que fosse do agrado de Deus esmagar com Jó, e que ele soltasse a mão e acabasse com ele logo. É esse o pedido dele. Versículo 10 diz que, se isso acontecesse, isso ainda seria a minha consolação. Eu saltaria contente na minha dor. Se Deus fizesse isso, soltasse a mão e acabasse logo comigo. Por que Deus não responde essa oração de Jó? Por que Deus ele ainda preserva a vida de Jó? Observe, irmãos, que há uma consciência da parte de Jó de que o estado dele é terminal e então não há justificativa para protelar o inevitável. E essas perguntas de Jó, elas me fazem pensar em quanto tempo Deus ainda precisa para provar a minha vida, para provar a sua vida em algumas coisas que Ele pode estar fazendo. Há pessoas que dizem, reverendo, essa história de testar pessoas é complicado, porque e se a pessoa não entende por que ela está sendo testada? E aí? Irmãos, Deus não testa as nossas vidas somente por causa de nós. E a vida de Jó é um exemplo disso.
Se tem uma coisa que, se eu pudesse, infelizmente não posso, mas se eu pudesse ter colaborado na composição do livro de Jó, eu iria lá no final do livro, nem que fosse em um único versículo, eu iria dizer alguma coisa assim: Jó, a propósito, tudo isso foi por causa de Deus querendo testar a sua vida. Houve uma conversa entre Deus e Satanás. Seria um versículo bem comprido, mas... Mas Jó nunca teve a chance de saber o que aconteceu com a vida dele. Ele passou por tudo, enfrentou tudo, e no final do livro Deus nunca lhe disse o que é que aconteceu naquela conversa entre Deus e Satanás. Isso mostra que, às vezes, Deus prova a minha e a sua vida, não é só por causa de nós, irmãos. Muitas pessoas estão olhando para mim e para você, e eles podem aprender com isso. Então, esta é a condição que Jó ele está vivendo. A duração da sua aflição tem a ver com ele, mas tem a ver também com o que Deus está fazendo ao redor do mundo, com outras pessoas. Quantas pessoas estão observando a vida de Jó e que Jó não sabe? Isso me faz pensar ainda numa outra questão. Se Deus me dissesse que Ele nunca abençoaria nada que eu fizesse, se Ele nunca fosse poupar a minha vida das aflições, se Ele sempre fosse me enviar sofrimentos e tragédias como essa que Ele mandou para Jó, será que eu continuaria servindo a Ele e vindo na igreja como eu venho? Se Deus dissesse: olha, você pode continuar vindo na igreja, mas eu vou encher você de aflições, não vou responder nenhuma das suas orações, você pode dar o dízimo, mas eu vou cerrar o céu, não vai cair nenhuma bênção. Você continuaria servindo a Deus pelo simples prazer de tê-lo como Deus? É isso que Jó está enfrentando aqui. Versículo 9, ele mostra ainda algo importante. Versículo 9, quando ele pergunta: que fosse do agrado de Deus me esmagar. E ele então diz que se o Senhor fizesse isso, mas não é do agrado de Deus, irmãos. E eu queria que você saísse daqui com essa esperança. Deus não responde essa oração de Jó porque não é do agrado de Deus esmagar ninguém. Não é do agrado de Deus acabar com a vida de ninguém. E é por isso que Ele sabe o tempo e a duração daquilo que nós estamos passando. E a lição que nós aprendemos aqui, nesse segundo ponto, é que a duração dos nossos sofrimentos não são calculados numa balança, como Jó queria. Porque quando nós colocamos no outro lado da balança os sofrimentos de Cristo, aí, irmãos, a balança pende totalmente. Essa é a razão porque Deus não ouviu esse pedido de Jó. Você quer balança, Jó? Deixa eu te dizer uma coisa, se eu colocar realmente o seu sofrimento de um lado e do outro a sua miséria, realmente a balança, ela aparentemente vai pender para o lado seu. Mas e se eu colocar do outro lado da balança os sofrimentos do meu filho unigênito? Para onde você acha que essa balança vai pender? Às vezes, irmãos, é bom que Deus não responda às nossas orações, porque em momentos de crise a gente pede coisas que depois, ainda bem que Deus não respondeu. A gente tem que orar depois: Senhor, cancela aquele pedido, pode deixar, eu já não quero mais. Graças a Deus que o Senhor, Ele responde conforme a vontade dEle. Em último lugar, além da desproporção e da duração, há também um terceiro elemento, que é a finalidade. A finalidade daquilo que está acontecendo na vida de Jó. Não existe, irmãos, nada mais frustrante e até irritante do que não ver um propósito naquilo que nós estamos enfrentando. Se você tiver que passar por alguma coisa, pelo menos saber o motivo por que você está sofrendo ou está passando por uma aflição é esperado. E o início da reflexão
de Jó mostra exatamente isso, o seu desejo de querer entender o que está acontecendo. Capítulo 7, versículo 11, Jó começa a perguntar alguma coisa assim. E olha só agora o espírito que Jó, ele começa a falar. Ele ainda está mais furioso do que ele iniciou. Diz assim: por isso eu não reprimirei a boca, eu falarei na angústia do meu espírito. Eu queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu um mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito? A minha cama aliviará a minha queixa? Então me espantas com sonhos e com visões, me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que essa tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. E aí vem o versículo-chave, irmãos. E Jó pergunta, ele nem sabe o que ele está perguntando aqui, mas ele pergunta: quem é o homem para que tanto o estimes e ponha nele o teu cuidado? Quem é o homem? Essa é a pergunta de Jó, e Deus responde para ele: Jó, o homem é aquele que eu criei e que leva a minha imagem e a minha semelhança. Esse é o homem, esse é o ser humano. Eu não provo como eu provo um ser humano, eu não provo uma árvore ou um animal, mas um homem, um ser humano que tem caráter, que tem a sua moral e que pode, por meio de um teste, ser aperfeiçoado esse o teste. Quem é o homem? O homem é aquele que carrega a imagem e a semelhança de Deus. Eu queria que você saísse daqui hoje pensando em 3 palavras. Primeiro, a proporção. Segundo, a duração. E, em terceiro lugar, a finalidade daquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu não posso explicar quase nada do que Deus está fazendo na sua vida. Algumas pessoas, às vezes, vêm me perguntar por que alguma coisa está acontecendo. Eu realmente não sei, irmãos. Mas uma coisa eu sei. A proporção daquilo que Deus faz sempre leva em conta a pessoa de Cristo. A duração daquilo que Deus faz conosco, Ele sempre leva em conta a nossa vida e a vida de outras pessoas também. E a finalidade, porque Deus faz alguma coisa, é porque você é uma criatura feita à sua imagem e à semelhança. E Ele tem interesse em aperfeiçoar a sua vida. Que Deus possa nos abençoar e ter, como Jó teve, a esperança final de não continuar simplesmente na fúria, mas ter a esperança de que o seu Redentor vive e que isso fará toda a diferença no final daquilo que Deus tem para fazer conosco. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós não queremos, Senhor, jamais passar por aquilo que Jó passou. E se depender de algum de nós aqui hoje à noite, pedimos que o Senhor nunca prove ninguém de nós, nenhum dos nossos filhos, da maneira como o Senhor provou Jó. Todavia, Senhor, se for do teu agrado e o Senhor tiver interesse em fazer isso, pedimos que o Senhor nos ajude a ter a mesma atitude que Jó teve, de desabafar diante de ti, falar diante de ti as coisas que ele falou, contudo, ó Deus, preservar a confiança de que o Redentor dele vivia e que ele se levantaria diante da terra para advogar a sua causa. Faz isso, ó Deus, e fortalece-nos enquanto aguardamos o teu livramento. Se tem, ó Deus, alguém aqui nesta noite que já está passando por dificuldades inexplicáveis,
Pedimos que o Senhor console, que o Senhor mesmo ajude a esta pessoa a passar pelas provações. E enquanto isso, ó Deus, ajuda-nos uns aos outros a aprendermos com as dificuldades e as aflições de nossos irmãos, para que não precisemos passar de novo por elas. É por isso que nós vivemos em comunidade, como corpo de Cristo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.